Abra sua Bíblia. Quem quer ouvir uma porção da palavra do Senhor, diga amém. Abra sua Bíblia sem perca de tempo, Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, o verso de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, o verso de número 25. Quem achou, diga amém. E Barnabé partiu para Tarso buscar Saulo. Diga comigo, partiu Barnabé. Não, vocês não jantaram, eu tenho certeza, eu percebi. Me ajuda, diga comigo, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Presta sua atenção para mim, por favor. Um dos grandes desafios que nós temos é compreender o trabalhar de Deus em nós. Nós temos um grande desafio de compreender o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Como Deus trabalha. E eu sempre digo que Deus trabalha de três formas. A primeira forma é em você. Segundo, Deus trabalha através de você. E terceiro, Deus trabalha por você. Deus trabalha de três formas. Primeiro, em você. Depois, através de você. E aí sim, Deus trabalha por você. Caminhar nesse entendimento do trabalhar de Deus em nós, faz nós termos o senso de propósito aguçado. Cada vez que compreendemos o trabalhar de Deus em nós, nós compreendemos o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu disse aqui da última vez que eu preguei, no mês de fevereiro, que propósito você não entende antes do caminho. O propósito é o caminho. Por isso que você entende enquanto caminha. Cada passo que você dá com Deus é um entendimento acerca daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não é uma pergunta que você faz lá na caixinha de perguntas do seu guru da internet, que vai fazer você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Porque quem revela propósito é Deus. Quem revela o propósito para a criatura é o Criador. E o Criador revela propósito à medida com que nós caminhamos com Ele, à medida que nós andamos com Deus. Cada passo que damos com Deus é um entendimento acerca daquilo que Deus vai fazer em nós, através de nós e por nós. Todos nós sabemos que a igreja ela se estabelece em Atos, no capítulo de número 2, em meio a um movimento maravilhoso de um vento veemente e impetuoso que enche toda a casa. Mas a igreja ela não nasce em Atos 2, a igreja nasce na cruz. A igreja nada mais é do que o mistério de Deus escondido dentro de Jesus. Como assim, pastor Júlio? Eu te explico. No primeiro Adão, Eva era o mistério de Deus escondido dentro dele. Tanto que quando Deus cria o homem, Deus também cria a mulher. Quando Adão adormece, Deus não vai criar a mulher já estava dentro dele, porque o texto diz que macho e fêmea os criou. Então, se macho e fêmea os criou, Eva já estava preparada, ela só veio para fora quando Adão adormeceu. Para que Eva viesse para fora, Adão precisou entrar numa espécie de um sono profundo, que é considerado por muitos uma espécie de morte mesmo. Ele morre para que Eva nasça. É isso. Para que a igreja venha a nascer, Jesus também precisou morrer. Quando aquele soldado pretoriano de Roma transpassa Jesus com uma lança, não é só água que vem para fora. É a igreja que nasce. A igreja vem para fora na cruz. Ela se estabelece em Atos 2, mas em Atos 1 e 8 você vai ler o texto e você vai ver Jesus falando sobre a movimentação dessa igreja e o que estaria por vir. Atos 1 e 8 é muito profético. Jesus fala de um derramar do Espírito Santo que viria sobre essa igreja, tornando essa igreja testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra.
Jesus fala de um derramar do Espírito Santo que impactaria ambientes e impactaria geografias. Porque o derramar do Espírito Santo não é para nós ficarmos aqui dentro, é para que nós venhamos sair e impactar ambientes. É a igreja chamada para fora. E quando isso acontece, esse derramar do Espírito Santo, Jesus, ele diz que geografias seriam impactadas, e ele fala sobre ambientes. Ele fala, por exemplo, de Jerusalém. Jerusalém, Jesus se dedicou, e dedicou muito o seu ministério ali. Judeia, aproximadamente 70% do ministério de Jesus foi dedicado à Judeia. Samaria, Jesus passou por lá, porque era necessário passar. Como judeu, ele jamais entraria lá, mas na agenda do reino ele precisava estar lá, e ele entra. E ele fica o tempo suficiente para que uma samaritana fosse impactada por aquele encontro, a ponto de ganhar a cidade para ele. Então ele fala de Jerusalém, ele fala de Judeia, ele fala de Samaria, mas falta um lugar, os confins da terra. Para falar para a bolha dos judeus, ou para falar para dentro da bolha dos judeus, um líder se levanta, Pedro. Jesus se dedicou muito em preparar Pedro para ser esse pastor da igreja que vai alcançar os judeus, que vai cada vez mais fortalecer o evangelho na cultura judaica. Pedro é esse líder. Mas para que a igreja viesse alcançar os confins da terra, outro homem é levantado por Deus. Esse homem está aprendendo aos pés do maior fariseu da época, de um grande doutor da lei, a maior faculdade da época. A Bíblia diz que ele está aos pés de Gamaliel, aprendendo muito acerca de ciência, acerca de filosofia, acerca da história, da lei. Ele aprendeu muito com os judeus acerca da Torá, acerca do Pentateuco. Ele aprendeu muito acerca dos grandes profetas, dos profetas maiores, dos profetas menores. Ele estudou muito acerca das profecias. Mas uma fake news e uma narrativa surge em Jerusalém. E a narrativa era que o corpo de Jesus havia sido roubado do túmulo de José de Arimateia. Jesus não havia ressuscitado, era mentira dos discípulos. A fake news da época era essa. Enquanto os discípulos estavam dizendo que Jesus ressuscitou, a narrativa para abafar essa verdade que surgiu era: o corpo de Jesus foi roubado por eles. Essa história, ou essa narrativa, melhor dizendo, chega aos ouvidos de Saulo de Tarso, e ele agora usa todo o seu acesso e autoridade que estava sobre a vida dele para conseguir cartas do império, para perseguir a igreja. E ele faz da sua missão acabar com aquele movimento. Ele faz da sua vida a missão de acabar com aquele movimento. Ele usa todo o acesso, todo o network, toda a autoridade que estava sobre a vida dele para perseguir a igreja, para matar cristãos. Tanto que ele mesmo escreve em uma das suas cartas, tempos mais tarde, que quando Estevão foi apedrejado, ele fez parte daquele conluio, ele fez parte daquela quadrilha. Ele estava lá, ele segurou as vestes de Estevão. E quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu toda aquela testificação de Estevão do sobrenatural que ele estava presenciando quando estava sendo apedrejado. Só que quando Saulo está indo nas ruas de Damasco, dar continuidade à sua missão, o próprio Deus marca o encontro com ele. E naquele encontro Deus brada do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para você recalcitrar entre os aguilhões, duro é para você se levantar contra mim, duro é para você se posicionar contra o chamado que eu tenho sobre a sua vida. Entra na cidade e aguarde lá o que vai acontecer, porque eu tenho uma direção nova para você. Ele fica pasmo e assustado, a ponto de perguntar: é realmente o Senhor?
A Bíblia diz que naquele momento os olhos dele se escureceram. E ele agora é carregado por homens para dentro de casa. E ele está lá esperando o que vai acontecer, esperando as diretrizes, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Enquanto isso, do outro lado da cidade tem um obreiro. Um grande obreiro imbuído da missão. Um homem que, não sei se ele acordou naquele dia, preparando ali a agenda de visita. Era um homem muito envolvido com as causas do reino. E ele está ali, naquele momento de um dia, da sua rotina, do cotidiano, e de repente Deus brada: Ananias, vai à rua direita em Damasco, tem alguém que está tendo uma visão com você. Olha o nível da mensagem. Tem alguém que está tendo uma visão com você. Ele está vendo você chegar, orar por ele e empoderar ele para uma missão que eu tenho preparado para ele. Imagina você receber uma mensagem dessa. O próprio Deus falar para você que tem alguém de joelhos tendo revelação com você. Como você ficaria? Meu Deus, que sobrenatural, que poderoso isso. Só que quando Deus fala o nome do camarada, Ananias tem uns 10 tipos de arrepio. E Ananias agora vai explicar para Deus de quem se trata, como se Deus não soubesse. Tem umas coisas na Bíblia que tá a gente acredita porque está na Bíblia, mas é umas coisas que não fecha, a conta não fecha. Parece que Deus não sabe, e Ananias vai explicar o que Deus não sabe. Você consegue imaginar um homem tentando explicar para a divindade o que parece que a divindade não sabe? É igual Moisés. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, eu vou matar esse povo, eu vou fulminar esse povo. Aí Moisés se coloca diante de Deus e diante do povo e diz assim: ó, ai do Senhor se tocar nesse povo. O Senhor não vai matar esse povo. Irmão, quem Moisés acha que é? É umas coisas que está na Bíblia que a gente acredita porque de fato está. Ananias agora vai explicar para Deus de quem se trata, ou quem é Saulo. Ananias, eu imagino Ananias bradando e gritando e dizendo: Senhor, o Senhor sabe quem é esse camarada. Ele está tão apavorado que ele vai explicar para Deus. É como se Deus pedisse para você orar pelo líder da facção lá do seu bairro, se é que tem. É como se Deus pedisse para você orar por aquele camarada que a ficha dele é extensa na polícia. É como se Deus pedisse para você orar por alguém que participa daquela facção que tem aquelas 3 siglas lá. Como que você se sentiria? Porque orar por quem a gente ama é fácil. Orar porque faz parte da nossa comunidade é fácil. Eu quero ver Deus te dar uma missão desse nível. Ananias entra, ele fica apavorado. E ele agora vai dizer: Senhor, esse camarada tem cartas. Eu estou ouvindo falar que ele está perseguindo cristãos, ele está fechando igreja. Senhor, os cultos estão acontecendo nos porões, de medo que nós temos desse camarada chegar. E o Senhor quer que eu vá orar por ele. Senhor, esse camarada. E ele vai falando, e Deus diz assim: ô Ananias, ele é tudo isso para você. Eu quero que você enxergue com os meus olhos. Com os seus olhos, ele é tudo isso. Com os meus olhos, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vira para esse irmão que está do seu lado. Não sou de pregar isso, só uma vez. Eu não sou de pregar fazendo isso, eu não gosto de ficar mexendo com os outros. Mas só uma vez. Vira para ele e diz assim: ó, aprenda a enxergar com os olhos de Deus. Obrigado. Ananias agora vai. E ele vai para a casa de Saulo. E quando ele chega lá, ele encontra Saulo, quem sabe palpando os móveis, pastor Marcelo. Cego, apalpando os móveis, tocando as coisas e tentando entender o que eu vou fazer. Naquela revelação de que Ananias vai chegar, de repente Ananias chega e diz: irmão Saulo, Deus me mandou aqui. Dobra o joelho que eu quero orar por você. Você consegue imaginar uma figura como essa, de joelho? É igual, sabe, pastor, quando você vai batizar aquele camarada que tem um passado terrível e ele está com a mãozinha assim, ó. E você fala: eu não acredito que ele está aqui.
Sabe aquela pessoa que você está servindo, você para na frente dela, olha para ela, você conhece, você sabe de onde ela saiu, você sabe o que Deus fez na vida dela. Aí você para na frente dela ou na frente dele, olha ele e fala assim: é só o Senhor para fazer isso. Porque o Evangelho, ele tem poder de tirar as pessoas do esgoto, aleluia, da escória da sociedade, aleluia, das valas da sociedade, e trazer para a mesa com o Senhor. Esse é o poder do Evangelho. Se você olhar na Bíblia, em João 11, Lázaro está numa sepultura. Em João 12, Lázaro está numa mesa. Porque o Evangelho que nós pregamos tem o poder de tirar os Lázaros da sepultura e colocar onde? Na mesa. Dá uma olhada para o seu lado que você vai ver um Lázaro que estava na sepultura e hoje está na mesa com o Senhor. Aleluia! O povo do glória a Deus e aleluia está aqui. Imagina Ananias orando por ele, empoderando ele para a missão, e agora ele vai tentar viver o que Deus tem preparado para a vida dele. Agora ele se acha apto, habilitado para viver o que Deus tem para a vida dele. Afinal de contas, olha o currículo de Saulo, vê se ele não está preparado. Ele tem base teológica, fundamentado. Ele serviu um grande líder. Ele tem bagagem de liderança. Ele tem experiência com Deus. Deus apareceu para ele. Deus falou com ele. Ele tem experiência com Deus a ponto de ficar cego. E quando Ananias terminou aquela oração, ele voltou a enxergar. Ele tem experiência. Ele tem bagagem. Ele tem conhecimento. Só que tudo isso não o torna apto para viver o que Deus prometeu. Por quê? Porque toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. Vou repetir. Toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. O fato de Deus ter liberado uma promessa na sua vida hoje não quer dizer que você vai acordar amanhã vivendo essas promessas. É sobre isso que eu quero pregar essa noite. O fato de Deus ter falado algo para você hoje não quer dizer que você vai acordar amanhã já tomando posse. Entre, aleluia, a terra da escravidão e a terra prometida, tem um processo no meio. E é sobre esse processo que eu quero pregar. Quando Ananias vira as costas, o que Saulo vai tentar fazer? Ele vai tentar viver o chamado que Deus tem na vida dele. Ele vai para uma sinagoga tentar pregar. E sabe o que eles fazem? Eles tentam matá-lo na sinagoga. Para você ter uma ideia, ele tem que fugir dentro de um cesto, porque eles tentam matá-lo. Ele não consegue pregar. Ele tenta viajar em uma das suas primeiras viagens missionárias e dá tudo errado. Ele tenta congregar, não consegue. Você imagina uma figura como essa, icônica como essa, do seu lado assistindo um culto como o nosso hoje. Como que você ficaria? O camarada que semana passada estava fechando igreja, matando crente, agora está sentado do seu lado. Será que ele aceitou Jesus mesmo? Ou ele está aqui dentro tentando explodir isso aqui de dentro para fora? Eu não sei. É essa a situação. Você consegue imaginar isso acontecendo? Ele tenta congregar e a igreja o rejeita. Ele tenta viajar, não consegue. Ele tenta pregar, não consegue. Ele tenta congregar e não consegue. E o que resta? Voltar para dentro de casa e fluir na vocação do pai. Porque o pai de Saulo era um grande artesão. Construía tendas. E o que resta para ele é para ir para trás de uma máquina de costura, costurar tenda. E ele passa 15 anos, eu vou repetir, 15 anos em um processo de preparo. Aí eu te pergunto, quanto está durando o seu tempo de preparo? Porque toda promessa de Deus te leva primeiro para a faculdade de Deus. Porque o primeiro trabalhar de Deus é em você. Você pode ter o talento que for, pode ter o dom que for,
pode ter a oratória que for, pode ter o network que for, o conhecimento que for, Deus vai conduzir você primeiro para um processo de preparo. Deus primeiro faz você descer para a olaria. Deus primeiro faz você descer para o lugar onde você vai ser amassado. Deus primeiro faz você descer para um lugar onde vai te custar lágrimas, vai te custar dores. Por quê, pastor Júlio? Porque a jornada de Deus não é uma jornada confortável. Deus não está preocupado com o seu conforto, Deus está preocupado com o seu crescimento. Eu vou repetir, para Deus, seu conforto não vale nada. Deus quer te conduzir para uma jornada de crescimento. Por quê? Porque Ele quer que você se torne amanhã, te preparando hoje para aquilo que você será no amanhã. Quem pode dar um brado de vitória ao Senhor por essa palavra? Se é verdade, faça com força. E eu quero falar sobre algumas características do processo de Deus. Eu sei que para cada um Deus tem uma forma de trabalhar, Deus tem uma forma, porque Deus não usa forma, Deus usa formas. Mas eu quero falar sobre algumas características, ou sobre alguns desafios que nós enfrentamos no processo de Deus, nesse tempo que eu tenho. Primeiro, Deus te leva para o processo para mudar a sua visão. Porque o texto diz que no encontro com Deus, Saulo ficou cego. Só que olha aqui para mim, ele foi cego a vida toda. É nesse encontro com Deus que ele começa a enxergar o que ele precisa enxergar. Deus leva você para uma jornada, Deus te leva para o processo primeiro, para mudar a sua ótica, para fazer você enxergar o que você precisa enxergar. E eu prego para a gente que está vivendo isso. Por quê? Porque todo escravo tem visão de escravo. Todo escravo tem visão de escravo. Agora quem anda com Deus não tem visão de escravo. Quem anda com Deus tem visão de águia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de... O desejo de Deus é ampliar a sua visão. Irmãos, a pior coisa que tem é gente que quer pisar na terra da promessa com visão de escravo. E a visão, ela é uma extensão da sua mente. Eu vou repetir, a visão, ela é uma extensão da sua mente. Se a sua mentalidade muda, a sua visão muda. É por isso que Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso... Eu quero ler um texto com você, Mateus capítulo de número 13, verso 19. Eu quero ler um texto com você. Você que ama a Bíblia, e eu amo pregar para uma igreja que está vidrada na palavra. Mateus capítulo de número 13, verso 19, se puder projetar para mim. Olha o que diz esse texto. A todos os que ouvem a palavra do reino. Tem alguém ouvindo a palavra do reino? Isso é a palavra de Jesus. Jesus está inaugurando a parábola do semeador. Sabe como que ele faz, pastor Lúcio? Ele está dizendo aqui que existe pessoas ouvindo a palavra do reino. Então ele está dizendo que todos que ouvem a palavra do reino e não entendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que tem gente ouvindo a palavra do reino, mas não está entendendo. Quantas pessoas estão dentro de uma igreja agora no Brasil ouvindo a mensagem do reino? A pergunta é, será que todos estão entendendo? Olha aqui para mim, Oceano da Graça. Você não pode tomar posse de algo que você não entende. Vou repetir. Você não pode tomar posse de algo que você não entende. É o seu nível de entendimento que determina o preparo que você está, o que você tem para tomar posse do que Deus tem preparado para você. Se você, por exemplo, não entender a importância da sua esposa, você perde o seu casamento. Se você não entender a importância dos seus filhos, você perde eles.
Se você não entender a importância daquilo que tem como base os princípios do reino, você não usufrui daquilo que Deus tem preparado para você nesse reino. É por isso que Jesus está dizendo, coloca o texto para mim novamente. Jesus está dizendo que tem gente ouvindo a palavra do reino, mas não está entendendo. Irmãos, olha aqui para mim, o cemitério de Águas Claras, de região, os cemitérios de Brasília estão lotados de gente que passou uma vida dentro de uma igreja, ouvindo a mensagem do reino, mas não entendeu. Porque frequentar a igreja pode nos tornar apenas religiosos, mas entendedores do reino. Olha quantas mensagens. Você quer ver como uma geração ouve a mensagem do reino? Se você colocar no YouTube agora o tema que você quer, você encontra o pregador que você quer pregando o tema que você quer, e você para ouvir. Mas o que faz diferença na sua vida não é o tanto da mensagem que você ouve, é o quanto da mensagem você entende. O culto mais poderoso não é o que você entra aqui, ou você sai daquela porta para fora dizendo, uau, que palavra, que mensagem. Não. O culto mais poderoso é aquele que você sai daquela porta para fora dizendo, eu preciso mudar, eu preciso renunciar a algumas coisas, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar minha direção, eu preciso mudar minha mentalidade. Porque o Espírito Santo não é um arrepio que você sente, é um entendimento que é gerado na sua mente. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, pastor, eu senti Deus. Você sabe qual é o problema da igreja brasileira? Que ela quer sentir Deus. Não, se eu sentir uns arrepios, o Espírito Santo está aqui. Irmão, às vezes é só seu emocional aflorado. E se eu quiser mexer com as suas emoções, eu tenho oratória e tenho conhecimento aqui de técnicas de persuasão que eu posso usar para simplesmente fazer você chorar. Mas não é sobre sentir. O problema é que a igreja brasileira quer sentir uns arrepios aqui. Deus está aqui. E às vezes Deus não está. Deus se ausenta às vezes de grandes palácios para estar nos lugares mais humildes que você imagina. Ah, sentir uns arrepios. Não, irmão, não é sentir. Primeiro é entender. Porque quando eu entendo, o que eu sinto depois faz todo sentido. Eu estou sentindo que Ele está aqui. Por quê? Porque eu entendo, eu discerno. A presença do Senhor está no nosso meio. Aleluia. Eu consigo discernir. Por quê? A presença do Senhor está nesse lugar. Quantos compreendem isso? E olha o texto. Veio o maligno. Pastor Júlio, o que acontece quando eu não entendo? Vem o maligno e faz o quê? Arrebata. A palavra arrebatar fala de rapto. A palavra arrebatar no original fala de rapto, arrancar. Sabe o que o texto está dizendo? Que tudo que você não entende, o diabo te rouba. Lê o texto de novo. Vem o maligno e existe uma blindagem no reino de Deus. Chama-se entendimento. Aí eu te pergunto, o que você tem entendido? Ou você é só frequentador de culto? Ou participa só de uma liturgia? Ou vem aqui de domingo e entra no automático. O que você tem entendido? Sabe o que a gente precisa entender? Que o processo é necessário para mudar a nossa mentalidade. E Deus vai te levar por caminhos difíceis para fazer você entender o que você precisa entender. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você. Está para nascer o demônio que vai tocar naquilo que você entende. Está para nascer o demônio que vai tocar na sua casa. Está para nascer o demônio que vai tocar nas suas finanças. Está para nascer o demônio que vai tocar naquilo que Deus tem para você. O que é teu é teu. Quem crê nisso dá um brado de vitória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Então Deus nos leva, pastor Júlio, por que Deus nos leva no processo? Para tirar nossa mente de escravo e nos dar uma mente de governo.
Por que Deus tira o povo de Israel do Egito, vai levar para Canaã e coloca um deserto no meio? Porque se não tiver esse processo, o povo de Israel vai entrar na terra prometida e vai querer construir tijolos na terra prometida. E na terra prometida não é você que constrói, é Deus que faz através de você. Na terra prometida você não corre atrás da bênção, é as bênçãos do Senhor que te acompanham. Aonde você chega, a bênção do Senhor chega com você. Na terra prometida você não precisa de campanha, você não precisa de um profeta revelando CPF e RG, não entendo esse negócio. Na terra prometida você só precisa entender que o que Deus tem para você, Deus tem para você, e eu não abro mão de tomar posse daquilo que Deus tem para a minha vida. Então a sua visão é a extensão da sua mente. Caleb só tomou posse daquilo que ele entendeu. Por quê? Porque a visão dele foi diferente da visão daqueles 12 espias. Dos 11 espias, melhor dizendo dos 10. Agora olha aqui para mim, me fale o nome daqueles 10 espias. Por que a gente só consegue falar o nome de 2 e não consegue falar o nome dos 10? Procura na Bíblia o nome dos 12. Você só vai achar o nome de Josué e Caleb. Por quê? Porque a história não vai falar o nome de gente que não tem visão. Gente sem visão não deixa legado. Gente sem visão perde o propósito. Sabe por que Jesus nunca perdeu o propósito? Nem o veneno de Judas tirou Jesus da cruz, porque a visão de Jesus estava clara. Quem tem visão de destino não se perde na mesa. Quem tem visão e clareza do que Deus tem para a sua vida, ninguém toca no que Deus tem preparado para você. Quem tem visão de destino não se perde na mesa. Quem tem visão de destino não se perde nos relacionamentos. Qual é a sua visão? E Deus vai permitir nesse processo que pessoas surjam para querer tirar essa visão. Ou você acha que Deus vai te livrar de Judas? Deus não livrou nem Jesus, que era filho dele, legítimo. Nós somos filhos por adoção. Nem o filho dele, por legítimo, foi poupado de Judas. Vai poupar você porque você é lindinha, porque você é lindinho. Se prepare, porque às vezes não vai ter só um na sua caravana, vai ter alguns. E eles, olha aqui, pessoas difíceis são pessoas que Deus usa para nos moldar no processo. Pastor Júlio, como que eu sei que eu estou no processo de Deus? Quando Deus coloca pessoas difíceis de lidar perto de você. Porque quanto mais difícil a pessoa for, maior é o trabalhar de Deus em você. Sabe aquela sua cunhada atribulada, lá do grupo da família no WhatsApp, que vive dando indireta para tirar a sua paz? É lá que Deus quer ver onde está o seu domínio próprio, onde está a sua temperança, onde está o fruto do Espírito. Porque a medida da bênção que Deus libera aqui para você no domingo é a medida da proteção que você vai ter com relação a essas bênçãos durante a semana. O diabo vai tentar roubar essa palavra durante a semana da sua vida. O diabo vai tentar roubar a paz que você recebeu, a paz, a palavra profética que você recebeu no domingo. Mas se você tiver sabedoria, aleluia. E às vezes você está lá no grupo de WhatsApp de família. Ai, Jesus. Aí você está lá no grupo, de repente você leu. Aí você está naquele dia que você sabe que o seu espiritual, você acabou de fazer um devocional, você está em jejum, você está cuspindo fogo. Se Satanás passar na sua frente, você está uma voadora santa nele. Você está naquele dia profético, sabe aquele dia você vê Deus em tudo. Você está vendo Deus, meu Deus, passarinho cantando. Você está vendo Deus, você está espiritualmente, você está forte. Aí você vê aquela tribulada, as indiretas no grupo do WhatsApp, e você se blinda e diz: não foi para mim. De repente alguém chega no privado e diz assim: ô boba, eu acho que foi para você. Você fala: sai, Satanás. Por quê, pastor Júlio, que Deus permite isso? Porque é nesse processo que Deus está moldando você. Aprenda
Para de se preocupar com um Judas que está na sua mesa ou que está saindo da sua mesa. Para cada um Judas que está saindo da mesa para nos trair, tem 11 ainda para celebrar com a gente. Eu vou repetir. O problema é que você está focado em quem está virando as costas. Começa a celebrar quem Deus está trazendo. O problema é que você está focado em quem está te traindo. Começa a valorizar quem Deus permitiu que ficasse ao seu lado. Eu não sei se você pode dar um brado de vitória ao Senhor. É no processo que Deus te ensina a lidar com pessoas difíceis. É no processo que Deus trabalha com você. Fazendo o que, pastor Júlio? Gerando rupturas. Aquelas pessoas que estão perseguindo com Saulo não vão caminhar com ele mais. Mas Deus vai levantar Barnabé, Deus vai levantar Ananias, Deus vai levantar João Marcos, Deus vai levantar gente que vai caminhar, Deus vai levantar Timóteo. Porque quando Deus coloca você no processo, Deus gera primeiro desconexões. Porque o processo aponta para um novo ciclo. Pastor Júlio, como que eu sei que Deus virou um ciclo e eu estou num processo de preparo para viver essa estação? Quando rupturas começam a acontecer. Porque antes de conectar, Deus te desconecta. Tem lugares que vão perder sentido, tem relacionamentos. Eu estou esses dias dentro do supermercado e eu estou com um carrinho aqui, de repente eu encontro um amigo. E ele trabalha de repositor no supermercado, ele é chefe dos repositores, e ele trabalha nas redes de supermercado. Ele cresceu muito, trabalhando no supermercado, e eu estou passando com um carrinho e encontrei ele. Amigo, eu dei um abraço tão gostoso nele, morrendo de saudade, meu amigo de infância. Eu estava na frente dele, e aquele amigo de infância, que a gente tinha uma conexão tão grande, parecia um estranho na minha frente. Sabe quando você fica procurando assunto para conversar com alguém? Foi assim que eu me senti. Um amigo que a gente sentava para falar de futebol. A gente passava a tarde jogando videogame, aquele negócio todo, amigo de infância, amigo. Quando eu estou passando a compra no caixa, eu converso com a minha esposa, eu falei, amor, você não sabe o que eu encontrei ali no corredor. Aí minha esposa disse, não, eu passei, eu vi ele lá. Eu falei assim, eu estou tentando entender por que ele ficou tão estranho para mim. Minha esposa disse, é que Deus te levou para um outro tempo. Tem gente que hoje está num nível de conexão com você, e Deus vai fazer isso aqui. Tem ambientes que você está conectado, que Deus vai desconectar. Só que olha para mim. Quando rupturas acontecem, tem 2 movimentos que Deus faz. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Quando rupturas acontecem, tem 2 movimentos que Deus pode fazer. Ou Ele arranca seu coração de lá, ou Ele faz você tirar o seu coração e levar. Eu não sei qual das duas é mais dolorida. Porque às vezes Deus pega o coração. Quando Deus fala para Abraão assim, sai da tua parentela, da terra, da casa do seu pai, sai da tua terra. Deus está falando, sai daí que eu já arranquei seu coração. Não fique aonde eu já arranquei seu coração. Só que para a mulher de Ló, para Ló e para a esposa dele, Deus falou, fuja, avance. Só que era para ela pegar o coração e levar. Só, o que ela fez, pastor Júlio? Ela deixou o coração para trás. E deixar o coração onde Deus gerou uma ruptura pode gerar um problema na sua vida. Porque ela olhou para trás. E os nossos olhos sempre vão olhar para onde está o nosso coração. Aí, aqui na Oceano da Graça não tem. Mas algumas igrejas por aí, pastor, mas tem demais. Tem 10 anos que Deus gerou uma ruptura. 10 anos que Deus tirou ela de um casamento, sabe, daquele narcisista, daquele camarada que batia nela, daquele camarada, sabe, Deus desfez uma aliança. Pastor Júlio, Deus abomina o divórcio. Eu entendo, mas eu entendo que Deus gera rupturas. Deus não vai deixar você num lugar onde você está sendo molestada. Deus não vai deixar você num lugar desse. Aí ela pega, tem 10 anos que o relacionamento deu errado, mas ela fica fazendo perfil fake para ficar olhando a vida do camarada. Dependente emocional.
E está aqui, eu quero viver. Deus está olhando assim, mas não vai. Dependente emocional nunca vai viver o novo de Deus. Ei, eu vou dizer para você, sabe por que Deus te leva para um processo de ruptura? Porque servir a Deus é praticar a arte do desapego. Não se apegue, porque se a nuvem se movimentar, Deus vai fazer você se mover. Aleluia. Agora, quem está desapegado, a nuvem se movimenta, ele deixa aqui para trás, fica, e avança para o que está diante dele. Ele prossegue para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus tem uma porção nova para você dentro dessa estação. Quem pode dar um brado de vitória é o Senhor. Aleluia! Se Deus falou avança, pega o seu coração e leva, vai doer. Se Deus falou avança, para de ficar apegado. Por que Deus nos leva ao processo, pastor Júlio? Para a gente aprender a lidar com as rupturas. Porque tudo que a gente se apega se torna nosso ídolo. Tudo que você se apega, você idolatra. E Deus está dizendo, desapega, abre mão. Mais uma característica do processo de Deus é que no processo de Deus você primeiro é rejeitado para depois ser aceito. Sabe quantos milagres Jesus fez em Nazaré? Nenhum. Sabe quantos milagres Jesus fez na sua terra? Nenhum. Existem ambientes que você não vai conseguir fluir dentro do processo que Deus te conduziu. E esses ambientes geralmente são ambientes de intimidade. Quer um exemplo? Deixa eu dar um exemplo aqui bem prático. As irmãs, a irmã resolveu sair do CLT e vai abrir um salão de beleza. Ela é maquiadora desde pequena, manicure, e durante tantos anos, vou abrir meu salão, e abre, coloca lá, irmão, espetacular, tudo maravilhoso, os móveis, a recepção, está tudo lindo. Aí a web designer manda aquela arte da inauguração do salão, e manda aquela arte da inauguração da sua empresa. Primeira coisa que você faz é colocar no grupo da sua família, porque você acredita que eles vão lá. Conta nos dedos quem da sua parentela vai prestigiar você. E aí no processo de Deus você entra em crise, porque isso está acontecendo. Aí essa cunhada atribulada que eu acabei de falar, passa na frente do seu salão com o cabelo lisinho, porque foi na concorrente, mas não foi com você. Você até daria desconto para ela se ela fosse, mas ela não quer dar o braço a torcer. Por que isso acontece, pastor Júlio? Porque a intimidade rouba a honra. Vou repetir, para ficar gravado aí no seu coração, cravado. Intimidade rouba a honra. Tem gente que não consegue te honrar, porque é íntimo demais. Sabe por que João Batista entrou em crise com o ministério de Jesus? A ponto de mandar os discípulos perguntar se Jesus era mesmo o Messias, porque ele era primo. Entrou em crise, porque caminhava com Jesus. Chega um momento que ele viu Jesus crescer, e ele teve a oportunidade de seguir Jesus, de ser os discípulos de João seguiram Jesus, ele não foi. E ele teve a oportunidade de ir, e pode vir depois, discutir teologia comigo, vem conversar comigo no final do culto, nós vamos debater. Não tenho problema nenhum. Porque tem gente que se acha o teólogo da igreja, mas não sabe sequer se submeter à palavra. Eu passei por isso, eu vivi essa crise, e Deus trabalhou em mim. Quando eu saí do seminário teológico, eu achava que era o John Piper da igreja. Eu era o John MacArthur. Eu sentava do lado da minha esposa e eu ficava atazanando minha esposa. Aí um dia, escuta só, o irmão Jeremias sobe em cima do púlpito para ministrar, e eu estou do lado do meu pai pastorzão, um teólogo também. Meu pai é superintendente de escola bíblica dominical até hoje.
Aí eu sento do lado do meu pai e critico a palavra do irmão Jeremias. Toda a mensagem. Até que uma hora meu pai me deu um cutucão. Você está atrapalhando eu de cultuar. No final do culto, meu pai disse assim: filho, vai lá em casa na terça-feira, eu quero conversar com você. Aí fui tomar um chimarrão com ele. Estou lá tomando aquele chimarrão, que eu moro no sul. Meu pai vira para mim, pastor Lúcio, e disse assim: ó, nunca mais senta do meu lado para criticar a mensagem. Falei: eita, o que o irmão Jeremias tem de vida, tem de ministério, você tem de vida. E se a sua teologia não te faz mais humilde, sua teologia não serve para nada, jogue no lixo. Se a sua teologia não faz te ouvir os irmãos mais humildes da igreja, a sua teologia não serve para nada. A sua teologia só alimenta a sua arrogância, porque teologia de verdade faz você ouvir a palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus vai permitir que você passe pela rejeição. Jesus foi rejeitado naquela cruz, foi cuspido naquela cruz. Você acha que você não vai ser rejeitado? A igreja cresce na perseguição, a igreja cresce em meio à rejeição. Olha para a história da igreja. O problema é que nós queremos ser aceitos e fazemos tudo para ser aceito. E Deus está dizendo: é na rejeição que vocês crescem. Olha aqui para mim, se Deus permitiu você ser rejeitado, fica tranquilo que Deus vai gerar crescimento nessa rejeição. Jesus está com você para te fortalecer. Quem concorda, diga amém. Aleluia. E eu encerro agora, caminho para fechar a ministração, a prédica de hoje, dizendo para você que dentro do processo Deus muda sua rota. Ele está carregando, pastor Marcelo, cartas de morte, até que Deus aparece na história. Sabe quantas cartas Saulo vai escrever depois? 13 cartas. Ele tem cartas de morte. Deus para a caravana dele e diz: a partir de agora você vai escrever cartas de vida. Você escreveu cartas de morte até aqui, a partir de agora você vai escrever carta de vida. Todo encontro com Deus muda a nossa trajetória, muda a nossa rota. Se Deus mudou a sua trajetória, fica tranquilo que Ele está com você. Deus nos conduz ao processo para mudar a nossa visão. Deus conduz ao processo para mudar a rota da nossa vida. Deus conduz ao processo para mudar a trajetória da nossa história, para que a gente viva o ajuste que nós precisamos. Irmãos, olha aqui para mim, Deus não muda a história de pessoas, Deus muda pessoas, e pessoas mudadas vão mudar a sua história. Deus quer mudar você. Não adianta vir aqui pedir um milagre e não estar disposto a viver o arrependimento do processo. Não adianta querer as promessas, mas não vir aqui se sujeitar à obediência do processo. O processo vai te custar lágrimas. O processo vai fazer você ser rejeitado. Até dentro da sua parentela tem gente que vai ter dificuldade de aceitar seu crescimento. Mas entenda isso aqui. Pastor Júlio, como que Deus trabalha? Primeiro Deus te esconde, para depois Deus te projetar. Eu vou repetir. O movimento de Deus primeiro é de esconderijo, para depois de projeção. Por que, pastor Júlio, que Deus faz isso? Porque todo flecheiro, antes de colocar a flecha no arco e jogá-la, ele esconde ela dentro da aljava. E esse processo de esconderijo é terrível. Eu tenho dificuldade com gente que não se submete ao esconderijo. Gente precoce. Teve um menininho, um mocinho que surgiu no Brasil pregando há poucos dias. Chamado maravilhoso. Você sabe do que eu estou falando. Virou até meme. Um The King, The Power e por aí. Precoce. Precocidade arrebenta com o chamado.
Eu tenho dificuldade com gente precoce. Você olha para a internet, é um tanto de gente precoce. Gente que nunca sentou para ouvir ninguém, quer ser mestre. Gente que nunca sentou para ouvir ninguém, quer ser doutor. Gente que nunca pastoreou, ensinando gente a pastorear. Eu tenho um problema com teólogo de internet. Eu tenho um problema com teólogo que não serve a igreja. Não pare para ouvir quem não serve a igreja. Não pare para ficar dando ouvido. Porque se tem uma coisa que a igreja não precisa mais de hater, se tem uma coisa que a igreja não precisa mais de crítico, isso aí é o que mais tem. Tem gente que vem para a igreja, não vem para cultuar, vem para anotar os erros da mensagem. Vem anotar os erros da administração da igreja. Adorador, ele vem para a igreja, ele não quer saber nem quem vai pregar, ele não quer saber nem quem vai cantar. Ele vem para cá para estar com os irmãos, aleluia, em comunhão, adorando ao Senhor. Não importa quem vai pregar, quem vai cantar, eu só quero adorar Ele com você. Eu só quero prestar um culto a Ele com você. É por isso que Jesus olhou para as crianças e diz: o reino é delas. A gente precisa voltar a ter a pureza das crianças. A gente precisa voltar a ter o coração delas. Só que ser puro não é ser precoce. Joquebede escondeu Moisés durante 3 meses. Quando Moisés cresceu, o que ela fez? Isso é um movimento de Deus. Esconderijo do preparo e a projeção para o tempo certo. Eu vou falar para você que acha que eu caí de paraquedas, porque tem gente que olha a gente, nos olha nas redes sociais e acha que a gente caiu de paraquedas. Não, foi o Instagram dele que viralizou ele. Tem gente que é assim. Não, quem viralizou ele? Não, ele chegou onde ele chegou. As pessoas sempre usam isso. Deixa eu te falar, a minha formação acadêmica é engenharia. Eu trabalhava no tráfego do transporte público de Foz do Iguaçu. Enquanto eu trabalhava lá, eu tinha convites para pregar em vários lugares do Brasil. Eu já era líder de jovens e recebendo convite. Só que eu não aceitava os convites por conta do trabalho. Aí um dia eu estou pregando num domingo pela manhã, chega uma irmã do coque. Eu não sei o que tem naquele coque, mas tem um sobrenatural de Deus naquele negócio. E aquela irmã do coque começa a marchar diante de mim. Falei: eita glória. Ela coloca a mão no meu peito e dá uns 3 tapas assim e falou assim: chegou a hora, estou te arrancando de lá com braço forte. Eu falei: vai ter que arrancar com braço forte, porque eu tinha acabado de ser eleito na CIPA. E todos vocês sabem que quem é eleito na CIPA tem o quê? 2 anos de estabilidade. Eu falei: eu tenho estabilidade, vai ter que arrancar com braço forte. Eu recebi essa palavra no domingo. Na quarta-feira eu estava dando baixa no meu cargo na prefeitura, com estabilidade e tudo. Deus me arrancou de lá. Eu cheguei no meu encarregado lá dentro e falei: amigo, eu tenho estabilidade. Ele falou assim: Júlio, seu cargo não vai existir mais, vai ser informatizado. Eu falei: mas eu tenho CIPA, eu acabei de ser eleito. Entra na justiça, briga, e aí você vai ver o que vai acontecer. Falei: tá bom. E o que eu fiz? Tenho um convite para pregar, me lancei no ministério. Os convites sumiram. Já reparou que quanto mais fiel a Deus, mais difícil fica? Sabia que o nível de batalha que você enfrenta prova o nível de fidelidade que você tem com Deus? Quanto maior o nível da batalha, maior o teste de fidelidade que Ele nos dá com relação a Ele. E eu entrei em crise, falei: não, eu tinha trabalho, eu tinha convite para pregar, agora é que eu estou apto para o ministério, que eu quero me jogar, assumir os convites. Aí eu entrei em crise. Aí eu estou em casa, minha esposa vira para mim e diz assim: amor, tem 3 caixinhas de leite só para Maria Eduarda. Aí eu falei: vou orar. E eu na oração, Deus falava para mim assim: eu não tenho prazer em quem recua, ai de você se recuar. Aí eu entro em crise, falei: Senhor, e agora? Chegou o irmão João lá no portão de casa. O irmão João é um irmão bem aleatório, nunca foi na minha casa. E aquele irmão humildezinho, de oração, ele chegou na porta de casa e disse assim: Júlio, eu tenho um convite para você, Deus mandou eu aqui. Falei: irmão João, o senhor não quer entrar? Ele: não, é aqui no portão mesmo. Falei: então fala. Ele falou assim: o meu genro arrumou um emprego, e ele começou a trabalhar, e eu preciso de funcionário. E você sabe que eu faço umas pamonhas. E eu estava orando, falando com Deus, falando: Senhor, preciso de alguém para vender pamonha para mim. E Deus mandou eu aqui falar para você que você está contratado. O senhor está maluco? Aí na hora o Naamã cresceu dentro de mim. Eu tenho currículo, eu tenho formação acadêmica, eu me preparei.
Não! Falei, irmão João, Deus não se engana, mas o senhor está bem enganado. Ele falou, filho, a vaga é sua, Deus mandou, não sei nem se você está precisando, mas eu vim fazer o que Deus mandou. E virou as costas e saiu numa petulância. Falei, eita baixinho. Nessa petulância ele foi saindo. Aí eu saí do portão, agradeci a ele, fui descendo do portão. Na minha casa tem um espaço de uma calçada enorme. Eu estou descendo, a minha casa tem 12 metros. Ela é 12 por 36. E eu estou descendo. De repente, no meio da calçada, o Espírito Santo fala para mim assim, ó: aceita que dói menos. O senhor só pode estar de brincadeira. O senhor não me tirou. O senhor não me tirou daquela vaga, daquele emprego. O senhor não me tirou de lá para vir para mim fazer vender pamonha. E o Espírito Santo falou: eu já fechei as portas em tudo quanto é lugar. Não adianta você se bater, se submeta. E eu gritei do meio da calçada: irmão João! E ele estava sumindo no cantinho do muro. Irmão João, que hora que eu tenho que estar lá? Ele parou no meio da estrada e deu aquela risadinha. 3 horas da tarde, filho. Eu chorando, entrei dentro de casa, tentando entender por que do processo. Aí eu entro dentro de casa, minha esposa está lavando louça. E eu falei assim: amor, eu acabei de arrumar um emprego. Ela falou: quem estava aí? Falei: sabe o irmão João da pamonha? Ela falou: sim. Falei: amor, Deus falou para mim trabalhar com ele. Ela ficou muda. E eu entrei dentro de casa, fechei o quarto. Eu fiquei das 9 da manhã até as 3 da tarde, até as 2h40, 2h50 mais ou menos, tentando entender. Eu saí de lá, lavei o rosto, escovei os dentes, passei um perfume e fui para a casa do irmão João. Cheguei lá, tinha uma caixa de isopor cheia de pamonha. Abri o banco de trás, coloquei a pamonha. Ele me deu a chave de um golzinho 89. Eu tenho o barulho do motor daquele golzinho até hoje no meu ouvido. E eu fui para o bairro mais afastado da cidade de Foz do Iguaçu, porque eu não queria que ninguém me visse. Foram 9 meses. 9 meses. Deus fez isso aqui. Por quê? Para trabalhar no meu orgulho, para trabalhar no meu ego, para trabalhar na minha vaidade. O graduado em engenharia, o graduado em teologia, sabe onde estava? Na olaria de Deus. Não foi nenhuma nem 2 vezes. E eu tinha em 2006 um salário de 7 mil reais. Sabe quando eu estava ganhando? 15 reais pela venda de cada pamonha. Eu lembro que eu engatava a primeira marcha, parava na esquina e ficava chorando, falando com Deus. Por que eu estava passando por aquilo? Por quê? Por quê? Aí, desculpa, 15 reais era o preço da pamonha. Eu ganhava em média 4 reais por cada pamonha. Olha o nível do trabalhar de Deus na minha vida. Mas nunca tive tanta experiência com Deus quanto naquele tempo. Eu estou pregando agora, no mês de outubro do ano passado, em Montes Claros, Minas Gerais, para mais de 25 mil pessoas na praça. Eu e o Fernandinho. Eu fiz o apelo antes do Fernandinho pregar. Eu trouxe uma palavra de 40 minutos. Fiz o apelo e mais de 200 pessoas se entregaram a Cristo. Eu desci daquele palco grande. Falei: esse é o lugar que Deus prometeu que eu estaria. Eu fui para o camarim, pastor Marcelo. Tinha uma mesa. Eu acho que nem as mesas de fruta do Gustavo Lima é daquele nível. Cheio de fruta. Sabe aquele camarim de artista? Eu falei: esse é o lugar da promessa. Tinha uma fila de autoridades para tirar foto comigo, com o Fernandinho. O Romeu Zema estava lá e eu grandão. De repente o Espírito Santo gritou no meu ouvido: pamonha, pamonha, pamonha. Sabe o que o Espírito Santo estava dizendo?
Não se acha não que eu faço você voltar para o lugar da onde eu te tirei. Por que Deus permite o processo? E eu fecho agora, que eu quero orar por você, que minha hora já foi. Por que Deus permite o processo, pastor Júlio? Você não se perca no lugar que Ele vai te colocar. Para que você não se perca no lugar das promessas. Fique em pé adorando o nome do Senhor Jesus. Só quem sente a presença dEle aqui dá um brado de vitória ao Senhor. Só quem sente a presença dEle aqui, por favor, glorifica o nome do Senhor. Só quem sente que Deus está nessa palavra, glorifica. Aleluia, aleluia. Só quem sente que Deus está nessa palavra, glorifica. Eu quero orar por você, que minha hora já foi. Eu quero orar por você que está passando por esse processo. Pastor Júlio, eu estou passando por esse processo. Só que não venha pela emoção, venha com entendimento. Eu quero orar por você que entrou se arrastando no culto hoje e veio aqui esperando uma direção de Deus, e Deus te deu uma direção. Sai do seu lugar e venha, que eu quero orar por você, mas venha rápido. Aleluia, aleluia, venha rápido. Hey. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha. Vem mais pra frente, por favor. Pra te dizer que a tua graça me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Vem mais pra frente, por favor. só quero Levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Feche seus olhos. Uma igreja poderosa surgiu em Antioquia. Uma igreja cresce em Antioquia de maneira orgânica, poderosíssima. Pedro envia Barnabé para lá. Barnabé chega em Antioquia, vê uma igreja pulsante, poderosa. Ele vê a graça, a mão de Deus naquele lugar. Só que ele se lembra de alguém que precisa estar lá. Alguém que está passando num processo 15 anos costurando tenda. 15 anos sendo amassado por Deus. 15 anos de lágrimas, de abandono. 15 anos com sentimento: o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu aqui. 15 anos tentando entender o porquê do processo. Barnabé sai de Antioquia e vai buscar Saulo. Olha para Saulo e diz: chegou a hora de sair desse processo. Chegou a hora de viver o propósito. Aleluia, aleluia. Olha aqui para mim. Antes de Jesus subir para a cruz, antes de Jesus subir para os céus, melhor dizendo, Ele não apresentou aos seus discípulos falando que Ele foi o homem que andou sobre as águas. Ele não se apresentou aos discípulos dizendo que Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, que Ele ressuscitou Lázaro, que Ele andou sobre as águas, que Ele transformou água em vinho. Ele não se apresentou como Deus do sobrenatural, como Jesus do sobrenatural, mas Ele se apresentou a eles como Jesus das cicatrizes, porque Ele estava dizendo: o processo me feriu, mas a cruz me curou. Vai ter dores, vai ter lágrimas, vai te custar muito, mas vai ter a presença de Deus em tudo. Vai ter a presença dEle. Eu estou contigo. Ele não vai te livrar do processo, mas Ele está com você dentro do processo. Ele não vai te livrar do processo, mas vai te ajudar dentro do processo. Fecha os seus olhos. Pastor Lúcio, faça essa oração. Fecha os seus olhos. Que o Senhor te fortaleça agora. Que você receba renovo. Renovo da parte de Deus. Renovo para encarar a segunda-feira. Renovo para encarar uma semana de batalhas. Renovo para encarar uma semana de lutas, de desafios. Talvez Deus não te tire do processo hoje, mas Ele te fortalece dentro desse processo. Ele renova suas forças dentro desse processo.